Glória a Deus, aleluias. Boa noite, amados, graças e paz a todos. Mais uma vez, estamos reunidos aqui em torno da palavra do Senhor e como isso é importante para nós. Acabamos de louvar a Deus, adorar e bendizer o santo nome dEle, e isso para nós é algo maravilhoso, pois podemos entender que o louvor ele é feito unicamente para glorificar a Deus e bendizê-lo. Nós estamos nessa noite mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor, onde nós iremos mais uma vez olhar a carta de Romanos, pois estamos nessa série de pregações e no capítulo 9 nós temos aprendido muitas coisas importantes. Então hoje nós iremos do versículo 19 ao 24, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 9, versículo 19 ao 24, que diz assim: Diz-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amados, como nós estamos tratando da eleição, da predestinação, do chamado eficaz, nós vimos nos cultos passados sobre Ismael e Isaque, sobre Jacó e sobre Esaú. Nós vimos também no culto passado que Deus escolhe, antes da fundação do mundo, e que Deus ele é livre para fazer isso. E nós tentamos olhar para a questão que surgiu, que é se há injustiça da parte de Deus. Agora o apóstolo Paulo, ele vai dar seguimento aqui do 19 ao 24, e nós possamos então aprender um pouco mais nessa noite. Chegamos agora, amados, ao fim deste grande argumento. O apóstolo Paulo está replicando a insinuação exposta antes por ele, no versículo 19. Havia pessoas que perguntavam: por que é que Deus vê culpa em alguém, se isto é questão de escolha? Ou seja, se a salvação é inteira, só e exclusivamente ação dele, o apóstolo passou a responder a essa pergunta. E nós o temos seguido passo a passo até aqui. Agora, amados, vamos tratar da última parte do argumento, a parte que ele expõe nos versículos 22 a 24. E o que ele diz no versículo 23 como já vimos que tudo que Deus faz é manifestação dele próprio, voltando ao capítulo 1, o apóstolo nos havia dito nos versículos 19 e seguinte, que Deus na criação tinha dado a conhecer algo sobre si mesmo, porquanto diz ele: o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou, porque as suas
coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, a criação revela-nos a nós e nos manifesta o poder eterno de Deus e a própria divindade de Deus, a realidade divina do seu ser. Vocês contemplam a criação e, se tiverem olhos para ver, verão Deus, o Criador, e toda a sabedoria e todo o poder que Ele desfralda dessa maneira. Assim, pois, amados, tudo que Deus faz é manifestação de um ou de outro aspecto do seu caráter e do seu ser. E o que o apóstolo Paulo diz aqui é que na manifestação da sua ira, Deus dá a conhecer algo sobre si mesmo. É exatamente da mesma maneira na manifestação da sua misericórdia. Ele dá a conhecer outro aspecto do seu grande e glorioso ser, as riquezas da sua glória. Isso é uma coisa, amados, maravilhosa. Não sei como vocês se sentem com relação a tudo que tenho refletido e meditado durante esses cultos com vocês. Não lhes vem uma ponta de surpresa de uma declaração como essa? De tal frase, em tal contexto? Quão tolos somos, amados, quando lemos as Escrituras. São muitos os que dizem: eu não leio o capítulo 9 de Romanos, essa passagem é difícil. Não há nada ali, senão predestinação e soberania de Deus e outras coisas. Doutrina dura e seca, como nós falamos no culto passado. Muitas pessoas, amados, consideram este capítulo como uma espécie de deserto, uma ilha. E contudo, como vocês veem, de repente topamos aqui com uma das pepitas mais brilhantes da Bíblia Sagrada, as riquezas da glória de Deus. Vocês já ouviram alguém, quando se fala sobre Romanos capítulo 9, referir-se a esta frase? Não seria meio estranho? Não haveria algo de errado conosco, amados, que podemos referir-nos sempre a Romanos capítulo 9, sem dizer: este é o capítulo em que lemos sobre as riquezas da sua glória. Fico a me perguntar, amados, quantos de nós, se formos bem sinceros, teríamos que admitir que nunca nem soubemos que essa frase se acha ali, e que achávamos que não existia nada ali, senão esta argumentação e exposição sobre a soberania de Deus. Mas aí está, refiro-me a isso de passagem, porém nunca devemos ler as Escrituras casualmente, não. Sempre devemos estar preparados, amados, para algo inesperado e surpreendente, algo glorioso da parte de Deus, algo maravilhoso. No meio de um grande argumento, subitamente se encontra uma gema de valor incalculável para a igreja e para o evangelho e para os cristãos. E agora, amados, estamos tentando contemplar diferentes aspectos destas riquezas. Vejam vocês, amados, somos como as pessoas que, estando numa espécie de deserto, cavando o nosso caminho o tempo todo, seguindo uma trilha, de repente nos vem diante de um glorioso palácio de portas de ouro diante de nós, e o adentramos, e vamos de câmara em câmara, de sala em sala, contemplando esta maravilha, amados,
as insondáveis riquezas de Deus, as insondáveis riquezas de Jesus Cristo, as abundantes riquezas da graça de Deus ao nosso favor. E é o que estamos fazendo hoje, aqui nessa noite. Bem, amados, já passamos por algumas das salas, já vimos as riquezas da glória de Deus, são mostradas no fato de que Ele tem relação conosco, de que Ele se ocupa de nós. Segundo, observamos também a glória do próprio plano de Deus na eternidade. E depois, amados, examinamos o seu desenrolar na dispensação do Antigo Testamento. É tudo maravilhoso. A sabedoria e o poder e o amor de Deus, o caráter irresistível da graça de Deus para nós. Mas agora, amados, chegamos àquilo que, em um aspecto, muitos, é a câmara central de todo este palácio repleto de riquezas, das riquezas da glória e da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo. Vejam, de novo, aquelas palavras de Isaac Watts, que citamos na exposição anterior, porque eu acho que ele colocou essa verdade com grande perfeição. Amados, permitam-me que lhes dê uma das estrofes mais uma vez, hoje nessa noite. Mas a glória em Cristo está a mostrar o labor mais nobre de suas mãos, a radiosa luz do seu olhar, bem mais que o fulgor do céu resplandente. Ah, amados, é isso. Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. As riquezas da sua glória, amados, vêm-se superiormente concentradas na face de Jesus Cristo. Claro, que isso é algo que ninguém consegue descrever. Só podemos olhar de relance e ter um vislumbre dessa glória. Mesmo no Antigo Testamento, pode-se ver algo desta glória de Deus, amados, na face de Cristo. Cada vez que aparece o anjo da aliança, é ele, este especial servo do Senhor, o anjo do Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo descendo dessa forma particular, como teofania, como preparação para a sua eventual vinda a ocorrer em Belém. Pode-se ver, amados, então, algo desta glória no Antigo Testamento. Mas, naturalmente, é quando chegamos ao Novo Testamento que se começa realmente a vê-la como ela é, o Verbo encarnado. Ele nunca cruza com isto sem se deter para algum tipo de apóstrofe. Ele não consegue conter-se. Eis uma delas. E sem dúvida, alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16, amados. As riquezas da sua glória, a qual nos alcançou. Amados, vemos-la também em João, capítulo 1, versículo 14, que diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou ainda, nos 2 primeiros versículos da primeira epístola de João, que diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, e vimos e testificamos dela.
E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E depois, amados, há aqueles maravilhosos quadros descritivos do livro de Apocalipse. É disso, pois, que estamos falando. As riquezas da glória de Deus se veem supremamente. As riquezas da glória de Deus se veem supremamente na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Pensem, amados, na encarnação, como Deus enviou do céu o seu Filho para ser nascido de mulher, nascido sob a lei. Porque veio, afinal, veio por nós, para salvar-nos, para que fôssemos mostrada misericórdia para conosco. E é só sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Deus diz ele, está dando a conhecer as riquezas da sua glória em nós e por meio de nós, os vasos da misericórdia, amados. Isso é maravilhoso. Portanto, aí está na encarnação a vinda e tudo que integra o nascimento virginal como Filho eterno de Deus. O Verbo, ou a palavra eterna realmente, se fez carne, amados, e habitou entre nós. Nasceu como um bebê indefeso, naquela estrebeira, e foi colocado numa manjedoura. Estas são as riquezas da glória de Deus. Cristo Jesus encarnado. Contemple seu amor, a pobreza que ele experimentou, o sofrimento que suportou, amados, as tentações que se sujeitou. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por quê? Bem, a resposta dada é esta: para que ele fosse um sumo sacerdote fiel e compassivo por nós. Ele passou por tudo isso, amados. Seu Pai o fez passar por todas essas coisas por amor de nós. Isso é maravilhoso. Vence as riquezas da glória de Deus nisso tudo. Podemos vê-la. Depois, amados, supremamente, vence a glória de Deus na morte do seu Filho, na cruz do Calvário. Isaac Watts diz assim: quando contemplo a estupenda cruz, na qual morreu o príncipe da glória, meu maior ganho, perda considero, e desprezo derramo em meu orgulho. Vede de sua cabeça e mãos e pés, tristeza e amor escorrem e se encontram. Jamais se unirão tal tristeza e amor, nem espinhos teceram tal coroa. Isaac Watts nos faz, amados, olhar para a cruz de maneira terna. Observem a cruz, que é a mais maravilhosa de todas as maravilhosas riquezas da glória de Deus. Amados, é ali que se vê o amor de Deus por nós. Foi ali que Ele fez do seu unigênito e amado Filho pecador por nós. E ali o feriu, e ali o matou por nós. Os vasos de misericórdia, para não compartilharmos o destino dos vasos da ira, amados. Ele provou a morte por nós. Ele fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Hebreus 2:9. As riquezas da sua glória, amados. Prossigamos. Vemo-lo morto e vemos os homens levarem à sepultura seu corpo. Aquele por meio de quem e por quem foram feitas todas as coisas,
e sem a qual nada do que foi feito se fez, enterrado no sepulcro, e depois extraordinária ressurreição. Eis aí a glória de Deus, o Senhor de todas as coisas, sendo que o diabo, o inferno e a morte, tudo, amados, tudo está sobre o seu poder agora. E ressuscitou. Por quê? Bem, já tivemos a resposta no fim do capítulo 4 desta grande epístola, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. E foi Deus, amados, que fez isso tudo. Em tudo isso, Deus está desfraudando a riqueza da sua glória para conosco, os vasos de misericórdia. E depois, amados, o que ocorreu da ressurreição? Veio a ascensão, amados. O apóstolo nos está lembrando o que já dissera no fim do capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, amados, quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E aí está Ele, amados, esperando até que ponha os seus inimigos por escabelos dos seus pés. Mas isso, amados, não é o fim ainda. E Ele voltará e nos receberá para si mesmo. E aí se concluiu tudo o processo. A glória de Deus se vê supremamente na face de Jesus Cristo, o nosso Senhor eterno. Mas o ponto, amados, a qual o apóstolo Paulo está dando ênfase, é a qual, portanto, eu também devo dar ênfase nessa noite, é que o objetivo, o propósito disso tudo, era que desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também, amados, dentre os gentios. E se não nos comovemos até as profundezas do nosso ser, a contemplação disso, dessa declaração, fico a me perguntar, amados, se somos de fato verdadeiramente cristãos, se somos de fato verdadeiramente filhos de Deus, se isso não faz com que nós nos comovamos nessa noite. Se isso não mexe com os nossos sentimentos, se não abala as nossas estruturas, diante de uma poderosa declaração como essa, as riquezas da sua glória são vistas em nós e por meio de nós. Tudo isso aconteceu por nós, amados. Todas essas coisas que estamos aqui citando, todas elas. Entretanto, devemos continuar. Agora devemos dirigir, amados, a atenção a esta riqueza, como vistas na obra e na pessoa do Espírito Santo, nesta conexão. E aqui, naturalmente, há aquele grande e crucial evento da sua vinda, no dia do Pentecoste, e a dispensação que daí por diante se seguiu, amados. De novo, algo da glória de Deus mediante o Espírito Santo vê-se no Antigo Testamento, como ele veio e certos homens e lhe deu certas habilidades arquitetônicas e outras, como ele deu aos profetas a capacidade de profetizar. Ele lhes revelou a verdade e os habilitou a fixá-la e a redigi-las. Isso, amados, é também algo das riquezas da glória de Deus, porque tudo isso foi feito a nosso favor. É tudo parte deste grande processo.
Nunca teríamos nada disso se Deus, amados, não tivesse decidido mostrar a sua misericórdia sobre estes vasos de misericórdia, a qual nós estamos vendo nessa noite. Portanto, mesmo nos preparativos, nós vemos algo da glória de Deus na pessoa e na obra do Espírito Santo. Vê-se isso até antes, em sua obra na criação. Porém, amados, novamente, só quando se chega ao Novo Testamento é que se começa a ver isso tudo, direta e claramente. No Evangelho segundo João, capítulo 14 a 16, tudo isso é revelado de maneira especial. Diz o nosso Senhor que vai enviar este outro Consolador para nós, e nos diz o que Ele vai fazer, como é e o que fará, e tudo isso faz parte desse grande propósito, e tudo isso faz parte desse grande propósito, deste plano eterno, deste esquema de Deus quanto à nossa salvação, visto então na pessoa e na obra do Espírito Santo, amados. Mas, além disso, observemos as riquezas da glória de Deus, como devem ser vistas em nós. Somos vasos de misericórdia, é o que a palavra de Deus nos diz. E como já vimos, o argumento do apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, é que é em nós, por meio de nós, e no que Ele faz conosco, que Deus mostra este aspecto da sua glória, amados. Até mesmo aos principados e potestades nos lugares celestiais, e aos séculos vindouros, igualmente o verão em sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Assim, pois, devemos concentrar-nos nisso. E o apóstolo nos ajuda, amados, a fazê-lo. Notem de que modo ele o expressa, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Pois bem, a frase já dantes preparou, que significa? Preparou de antemão. É isso, é uma frase, amados, maravilhosa. Certamente vocês se lembram de que, ao tratarmos da expressão preparados para a perdição, no versículo 22, eu indiquei que deveríamos salientar a diferença entre essa frase e esta do versículo 23, com relação aos vasos da ira. Tudo que nos foi dito é que estão preparados para a perdição. Não só foram preparados pela queda de Adão, mas eles igualmente se prepararam. E aqui estão maduros para a ira de Deus e para a destruição ou perdição, preparados. Porém, não por Deus. No entanto, quando a declaração chega a nós, os vasos de misericórdia, o que nos é dito? Que Ele, Deus mesmo, para a glória, já dantes preparou. Isso é maravilhoso, amados. Agora, naturalmente, mais uma vez, o que temos aqui não é nada senão uma espécie de recapitulação. O apóstolo Paulo, retomando o que já nos havia dito, em grande detalhe no capítulo 8, principalmente nos versículos 28 a 30, que é que ele quer dizer com a declaração de que Deus nos preparou de antemão para a glória? Bem, em parte significa isto, amados. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, ou segundo o seu propósito, porque os que Dante conheceu, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu e vocês, que somos cristãos,
fomos preparados de antemão pelo próprio Deus para essa glória suprema e final. Isso é maravilhoso. Como foi que Ele fez isso, amados? Em que consiste essa preparação? A primeira coisa é esta: conhecer de antemão. Este pré-conhecimento, o fato dele nos conhecer antes de havermos nascido, antes dele ter criado o mundo, como nós vimos lá em Efésios. Este é sempre o primeiro passo que Deus põe seu coração, seu afeto sobre nós. Estes vasos de misericórdia que hão de ser resgatados e salvos por Ele. E Ele fez isso na eternidade pretérita. E Ele fez isso na eternidade pretérita. E há muitas passagens, amados, das Escrituras para provar essa verdade. Depois, naturalmente, tendo nos conhecido assim, dessa maneira especial, Ele nos predestina. Isso inclui escolher e decidir o que vai fazer conosco. Pois bem, esta é para mim a coisa mais maravilhosa das Escrituras, amados. Toda a coisa que nos comove até as profundezas do nosso ser, que o Todo-Poderoso e Eterno Deus, cheio de poder, glória e majestade, que poderia muito bem ter nos consignado a todos para destruição eterna, pensou em cada um de nós, individualmente, em nós que somos cristãos, antes da fundação do mundo, e decidiu o que iria fazer conosco. Vocês conseguem assimilar essa ideia, como nós já temos dito, alguns cultos, que o Deus eterno os conheceu dessa maneira, que Ele se voltou para nós em amor, na eternidade, amados, e depois Ele levou avante este grande propósito, a qual Ele firmou na eternidade, esta predestinação. Mas, amados, devo salientar de novo aquilo que tivemos motivo para salientar na primeira parte deste versículo, porque me parece que é uma parte sumamente maravilhosa de todo o processo da preparação. Quando consideramos o versículo 6, vimos que houve uma intervenção de Deus nos nascimentos de Isaque e de Jacó. E o meu argumento agora é que Ele faz precisamente o mesmo com cada um de nós cristãos. Somos separados desde o ventre da nossa mãe, amados, como propósito, como o próprio apóstolo Paulo foi, como Jeremias foi. Tudo isso é algo que Deus planejou antes de existir tempo, e Ele o trouxe à existência. Não fiquemos confusos a este respeito, amados. A nossa transformação em cristãos, no sentido experimental, acontece no tempo. Porém, o ensino geral de todas as Escrituras e de todas as epístolas, particularmente deste capítulo, é que Deus é quem a efetua. Assim, pois, faz parte da preparação. Fomos preparados mesmo antes de havermos nascidos. Este é um grande mistério, amados. Sim, mas estamos falando das riquezas da glória de Deus em nós, vasos de misericórdia. Este é um grande mistério. Quem pode explicar a sua mente? A mente de Deus? Quem pode entender as suas ações? Um dos nossos escritores de hinos do passado disse: bem longe a terra ouviu a tua fama, e o teu nome os bebês já balbuciam. Mas da tua mente as glórias atrás deixam, os nossos pensamentos de alto voo. Isaac Watts. Inteiramente completa e absoluta, além de nós,
de nossa mais alta compreensão e imaginação, amados. Mas é isso que as Escrituras nos ensinam, que Deus nos tem estado preparando. Ele está preparando um povo, esta nova humanidade em Cristo. E esses são passos destes grandes processos. Chegou o tempo em que eu e você deveríamos nascer. E Deus providenciou para que nascêssemos. E dessa maneira particular, amados. Contudo, então chegamos ao tempo da nossa real e concreta vocação. Temos sido preparados desde toda a eternidade. Mas em particular, amados, somos chamados no tempo. Você nasceu, parece igual a todo mundo e vive uma vida de pecado. E você pode argumentar contra o Evangelho, pode rejeitá-lo, pode expressar seus pensamentos blasfemos. Todavia, o propósito de Deus é efetuado. Chega a hora em que você é convencido do pecado pelo Espírito Santo. Não sabe por que aconteceu isso e não entende como se deu. Você se dá conta, amados, de que aquilo que o nosso Senhor disse a Nicodemos é verdade. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ocorre num dado ponto do tempo, porém Deus o sabia antes da fundação do mundo. Como isso é maravilhoso, esses mistérios. Você é convencido de pecado. E isso pode acontecer de muitas maneiras. Pode acontecer numa reunião. Pode acontecer quando você está sozinho. Pode acontecer quando você está lendo a Bíblia. Pode acontecer de inúmeras maneiras. Mas quem faz isso é Deus. Ele tinha planejado fazê-lo. Ele introduziu você neste mundo a fim de que acontecesse isso. Esse é o ensino deste capítulo, amados. É assim, e assim você é levado ao arrependimento. Você é convertido, é transformado, é nascido de novo. Você abandona o pecado e você se dá conta de um novo homem em Cristo Jesus, de que dentro de si uma nova natureza é plantada e fica maravilhoso consigo mesmo, naturalmente, pois não foi você que realizou essa mudança profunda. Meu amigo, se você não se maravilha consigo mesmo de ser um cristão na presença de Deus, um filho de Deus, você não é cristão. Se você não consegue ver o milagre que isso é, o poder que é exercido em sua vida para que você seja de fato um filho de Deus, eles têm essa nova vida em seu ser, esta vida de Deus, são participantes da natureza divina agora. De que é que eu estou falando, amados? Senão das riquezas da glória de Deus. É isso que Deus faz conosco, vasos de misericórdia que somos. E é dessa maneira que Ele mostra esse seu pensamento, esta mente, este poder, este amor, esta graça, essa compaixão. E aqui, amados, tudo isso brilha em nós e através de nós para a glória de Deus. Aqui está a maravilha. Aqui estão as riquezas da glória de Deus em vasos de misericórdias, que somos nós. É através de nós somos esse recipiente. Mas o processo continua. Sim, Deus coloca o seu Espírito em nós. E o Espírito, amados, nos incorpora em Cristo. Estamos agora em Cristo. Ele é o cabeça. Nós, os membros do seu corpo. E participamos, amados, dele. Fomos crucificados com ele, mortos com ele, sepultados com ele.
Isso verdadeiramente diz respeito a você hoje nessa noite. Creia nisso. Não é teoria. Não. Estou lhe dizendo que é a verdade a seu respeito, como um filho de Deus, como um cristão verdadeiro hoje nessa noite. Você é um dos vasos de misericórdia de Deus. Essa verdade já recaiu em seu coração. Essa verdade já trouxe uma alegria indizível para você na noite de hoje. No dia de hoje você se alegrou com essa verdade. Amados, Ele está mostrando o que Ele é ao fazer todas essas coisas para você. E naturalmente Ele continua operando em nós. O Espírito nos leva a uma crescente conformidade à imagem do Filho de Deus. Somos agora conformados à imagem de Cristo. Já estava tudo ali no capítulo 8. Vocês recordam, amados? Os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Depois, prosseguimos para considerar como ele coloca todos nós dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. O universo como tal, a criação, empalidece em sua importância quando vista ao lado desta nova criação que somos nós. Ela é uma nova criação pela água e pela palavra, amados. A igreja gloriosa e virtuosa de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. Que concepção, amados! Leiam esta epístola conforme elas vão desdobrando a doutrina concernente à igreja. Em particular, os primeiros 4 capítulos de Efésios, como ele derruba a parede da separação, aproximando judeus e gentios. Que obra maravilhosa, que obra estupenda! Haveria coisa mais difícil do que unir um judeu e um gentil? Não só reconciliar os homens com Deus, mas uns com os outros. Mas ele fez isso, amados. Ele fez de 2 um novo homem e assim estabeleceu a paz. Eu e vocês somos parte dessa igreja gloriosa. Amados, entretanto, indo mais longe, vemos algo da riqueza da glória de Deus, até mesmo na maneira pela qual Ele nos castiga. Todas as coisas, lembre-se, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando você está passando por tempos adversos e difíceis, isso pode ser uma parte dessa glória, porque Deus o está levando àquela perfeição, aquela conformidade à imagem do Filho de Deus, e dá a impressão de que Ele está operando contra o seu próprio propósito, mas não está. Ele nos conhece e revela o seu amor por nós. O Senhor corrige quem Ele ama. Algumas vezes vocês enxergaram a glória de Deus nos castigos dados por Ele. Devemos aprender a buscar estas coisas, amados. É para isso que existem as Escrituras. Elas aí estão para fazer-nos ver, para dar-nos estas aberturas e para seguirmos essas aberturas. E da próxima vez que vocês forem castigados por causa do seu pecado, recue extasiado e maravilhado ante a glória de Deus, que embora tão glorioso e o Todo-Poderoso conhece você e o castiga em particular, porque você é seu filho. E nisso Ele dá a você um vislumbre, amado, de algo do seu coração, de Pai, que você nunca tinha visto. Vocês veem, pois, que tudo isso faz parte da maneira pela qual Deus mostra as riquezas da sua glória, naquilo que Ele faz em nós. Esse é o argumento em nós, os vasos de misericórdia, amados. E então a palavra final é, naturalmente, esta, que para a glória já dantes preparou. Este é o fato que nos deixa sem fala, por assim dizer. O fato de que isso nos diz respeito a nós,
que não merecemos nada senão a punição do inferno e da destruição eterna. A nós que somos pecadores e que, acerca de nós mesmos, podemos dizer verdadeiramente, nas palavras de Charles Wesley: torpe e cheio de pecado eu sou, pois todos nós o somos. Nós que podemos dizer com o apóstolo Paulo: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nós que também podemos dizer com ele o que se lê na epístola de Tito, que éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros, que criaturas miseráveis e desprezíveis éramos todos nós em pecado. Sim, amados, mas eis como Paulo o expresso. Sim, mas eis como Paulo o expressa, escrevendo a Tito: também nós éramos noutro tempo insensato, desobediente, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade ou o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluias. Bem, amados, esse é apenas outro modo de expressar o que ele diz no versículo que temos diante de nós. É para isso que Deus nos está preparando. Ele nos tira dessa situação pecaminosa e nos vai levando e elevando para a glória. E considerem essas extraordinárias maneiras pela qual Ele o diz. Ele nos justificou pela fé somente, sem nossas obras, sem sequer o nosso desejo, sem nada. A própria fé Ele nos dá tudo, amados, assim de maneira inteiramente oposta ao que o homem jamais teria imaginado. Somos salvos, somos os vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Eu gosto, amados, de repetir isso. Eu gosto de falar dessa glória para a qual vamos indo. Vocês não gostam? Vocês não gostam de ouvir essas verdades eternas? Será possível ouvir tal coisa vezes demais? Que eu e vocês vamos ser glorificados em nosso próprio corpo. Veremos a Cristo face a face do nosso amado. Seremos semelhantes a Ele e reinaremos com Ele. Reinaremos sobre anjos, reinaremos sobre o mundo. Seremos príncipes da herança com Ele. Seremos co-herdeiros de Cristo agora, amados, e seremos co-participantes da herança com Ele. Essa é a glória, amados, perfeitamente redimidos, corpo, mente e espírito, sem nenhum traço de pecado ou mal por perto de nós, mas sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, tal e inteiramente glorificados, como Ele já está glorificado. Aleluias. E para terminar, amados, assim então diz o apóstolo, aqui está o seu argumento. Vocês veem? Permita que eu trace agora. Que é que realmente saberíamos sobre Deus e a sua glória, se não fosse tudo isso? Noutras palavras, em sua misericórdia para conosco, que as riquezas da sua glória se nos tornaram conhecidas. Por isso, resumo o argumento do apóstolo Paulo como segue: Deus, em seu caráter justo e santo, odeia o pecado e se enche de ira contra o pecador. Haveria algo de errado nisso? Haveria alguma injustiça nisso? Vocês fazem alguma objeção ao fato de que Ele, que é santo, que é luz, não havendo nele treva alguma,
odeia o pecado com toda a intensidade da sua natureza divina. Haveria alguém em todo o universo que tenha vivido entre os homens que não mereça ser punido e ser punido eternamente? Ninguém. Haveria alguma base para a queixa contra a manifestação? O fato de se ter conhecido, de se dar conhecimento da ira e da justiça de Deus? Nenhuma. Deus é livre para punir a todos e assim escolher. E se de todos fossem punidos, ninguém poderia levantar um dedo ou abrir a boca para questioná-lo. Mas por outro lado, se ele escolhe e quer poupar e salvar alguns, você se opõe às riquezas da glória de Deus? Você acha que isso é injusto? Deus, que tem direito de condenar a todos, não tem direito de salvar alguns? Se for a sua escolha, por que não? Onde está a injustiça? Quem foi vítima de injustiça? Ninguém, porque ninguém tem direito e nenhuma reivindicação. Quereria você perguntar, mas por que só alguns são salvos? A resposta é que ninguém merece a salvação. Todos estão sob condenação e, portanto, Deus é livre. Deus está livre para mostrar e manifestar a sua misericórdia quando quiser, quando assim decidir, e onde, quando e em quem a Ele aprover a escolher. Entretanto, amados, não posso deixar o assunto nesse pé, porque que sempre vemos só um lado da questão. Por que em geral não há quem leia o capítulo 9 de Romanos e se abisma em contentamento, amor e louvor quando chega a esta frase, as riquezas da sua glória? Porque esse é o efeito que este capítulo deveria produzir em nós. O que há de surpreendente e espantoso não é que alguém seja condenado, mas que alguém seja salvo, amados. Nada senão as riquezas da glória de Deus poderia fazer isso. Nada exceto esse caráter eterno de Deus que estivemos estudando, vendo, contemplando, poderia jamais tê-lo produzido. Qual, amados, é a dificuldade? É que o homem em pecado sempre teve desejo de saber o que não foi destinado a saber. E assim pessoas, amados, há que me perguntam, por que só alguns são salvos? Como base, em que princípio e sobre que fundamento Deus faz isso? Digamos com clareza, eu não sei. Vou além, nunca houve o propósito de que eu soubesse. Vou mais além ainda, não devo nem sequer desejar sabê-lo. Para mim, é suficiente que alguns indivíduos sejam salvos. Unicamente as riquezas da glória de Deus podem fazer isso. E tendo visto isso, vi mais que o suficiente nessa noite. E que me enche de encanto é o estar nisto. E Deus ter tido misericórdia de mim. E por sua graça ter feito de mim um vaso de misericórdia. Me trazido à posição em que me encontro hoje. Não quero saber mais nada, pois o desejo de saber mais é um desejo de compreender o incompreensível, de entender o que Deus é e o que ninguém jamais pôde entender. Imagino que na eternidade teremos a explicação completa, mas aqui na terra, amados, não é da vontade de Deus que o tenhamos. Tudo que nos é dito é que Deus tem direito de condenar a todos e, portanto, tem direito de fazer o que quiser com todos. E nos é dito que é da sua vontade que alguns recebam a misericórdia e sejam preparados para aquela glória eterna e sempre eterna. O que Ele tornou possível para nós por causa das riquezas da sua glória. Se você continuar querendo fazer perguntas, meu amigo, então só lhe posso dizer que não é possível respondê-las, e que me espanta que você ainda queira fazê-la.
se você não foi dominado pela ideia de que Ele enviou seu único Filho do céu a este mundo pecaminoso e mau, e mesmo a morte na cruz e uma sepultura por você, se isso não o leva a cair diante dele para servi-lo em adoração, penso que você terá que voltar ao princípio e pedir a Ele que tenha misericórdia de você e abra os olhos do seu entendimento mediante ao seu Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez nós nos deparamos com a glória do Teu Evangelho. Pai amado, minha oração é que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, e que nós possamos nos maravilhar com essa doutrina, hoje e sempre, Mãe. Amém, Jesus. Amém.